24 anos depois, você verá o impressionante antes e agora de 15 atores do filme Gladiador. Como estão e por onde andam, com idade e aparência atual. O ex-fisiculturista e ator alemão Ralf Möller, na época do primeiro filme, viveu o personagem Hagen quando tinha 41 anos. Depois disso, participou de diversos outros filmes, como Escorpião Rei, de 2002, e O Turista, de 2010. Com uma trajetória já consolidada há bastante tempo, inclusive desde a época do primeiro Gladiador, Ralf segue dando continuidade à sua carreira, mesmo que em produções não tão estreladas. Um dos seus últimos trabalhos nas telonas foi o filme Ameaça no Espaço, de 2020. Já em 2022, ele apareceu no Poseidon, num post misterioso em seu Instagram. No entanto, nenhum filme foi confirmado. Logo, tudo não passou de uma brincadeira referente ao Super Bowl daquele ano. Atualmente, com 65 anos, ele segue marcando presença em eventos relacionados ao fisiculturismo, seu antigo esporte, e no qual ele se tornou uma lenda. Oliver Reed é outro ator que também esteve presente no filme de 2000 e que nessa produção deu vida ao personagem Antonius Próximo. Reed, quando na época tinha 61 anos e já era um ator veterano, com diversos outros trabalhos em sua trajetória. Visto que sua carreira como ator se iniciou ainda nos anos 50. Até o filme Gladiador, ele já somava mais de 70 trabalhos na área. Mas acontece que, tragicamente, Gladiador acabou sendo sua última produção, visto que ele faleceu na reta final das filmagens do filme, ainda em 1999, aos 61 anos. Acreditava-se que esse papel iria reviver sua carreira, mas na tarde de 2 de maio, na ilha de Malta, Oliver Reed foi a óbito após um dia de excessos relacionados a bebidas alcoólicas, seu fraco. A solução encontrada para concluir suas cenas faltantes foi usar a tecnologia para modificar digitalmente o rosto de um dublê. Um ator como Joaquin Phoenix dispensa qualquer tipo de apresentação, já que ele deu vida a vários personagens icônicos. Logo, nós precisaríamos de um vídeo inteiro falando só sobre ele para elencá-los. Mas na época do primeiro filme, Joaquin ainda era um jovem ator de 25 anos, mas que somava alguns trabalhos interessantes. Para o lançamento desse sucesso, ele interpretou Cômodo. Depois disso, seguiu crescendo cada vez mais em sua carreira no cinema com filmes como Ela e Coringa, que são só alguns dos seus sucessos como protagonista. Hoje, aos 50 anos, Joaquin é um símbolo da nata entre os astros mais procurados de Hollywood, tendo como seus trabalhos mais recentes Napoleão, de 2023, e Coringa, Delírio a 2, agora em 2024, uma sequência do sucesso de 2019, ainda dando vida ao vilão do Batman, mas agora ao lado de Lady Gaga como Arlequina. Esse foi um filme cujo elenco está recheado de grandes estrelas e Richard Harris foi só mais uma delas, já que ele foi mais um a protagonizar esta grande produção. Na época do lançamento, ele já tinha 70 anos de idade e deu vida ao personagem Marco Aurélio. Logo, era um veterano com bastante tempo de estrada e com diversas atuações de importância. Mas talvez a mais icônica do ator irlandês seja seu papel como o primeiro alvo Dumbledore na série de filmes Harry Potter. Ele teve uma carreira com muitos trabalhos e papéis que acabaram eternizados. Gladiador acabou sendo um de seus últimos, já que em outubro de 2002, aos 72 anos, esse grande ator veio a falecer antes mesmo de ver o lançamento de Harry Potter e a Câmara Secreta, seu último trabalho, que foi lançado no fim daquele mesmo ano. Grandes atores e atrizes estiveram nesse clássico do cinema, como Connie Nielsen, que teve um papel de destaque, já que a atriz dinamarquesa, que naquela época do lançamento tinha 34 anos, interpretou a personagem Lucilla.
Mas este foi só mais uma das grandes tramas nas quais esta renomada artista já trabalhou, pois seu currículo ainda conta com várias produções, como O Advogado do Diabo, de 1997. Hoje, aos 59 anos, ela segue dando continuidade à sua brilhante carreira de atriz, tendo trabalhado, por exemplo, em Liga da Justiça, já em 2017, bem como feito tantos outros excelentes filmes que ficaram marcados na história do cinema. Ela, curiosamente, está presente na continuação de Gladiador, ainda interpretando a mesma personagem na produção, recém-lançada no mês de novembro de 2024. Outro fato curioso é que ela é uma das únicas atrizes a estar presente na continuação. O ator inglês Derek Jacobi foi mais um nome de peso que compôs o inacreditável elenco de Gladiador. Já veterano, o ator na época do lançamento tinha 61 anos de idade e interpretou o personagem Gracchus. Filmes como Tolkien, de 2019, e Live Action, de Cinderela, de 2015, são só algumas das tramas nos quais Derek esteve presente depois de Gladiador. Mas, certamente, um dos trabalhos que marcou bastante sua carreira foi o sitcom Vicious, ao qual ele estrelou ao lado da lenda Ian McKellen entre 2013 e 2016. Outro fato curioso nessa história toda é que, assim como Nielsen, Jacobi é um dos 2 únicos artistas presentes na sequência do filme. Atualmente, com 86 anos, ele segue atuando e seu trabalho mais recente é justamente a continuação do filme Gladiador 2. O filme Gladiador é mesmo um clássico e reuniu atores de renome como David Schofield, que, assim como vários outros já mencionados, também alimentavam um ótimo currículo quando o assunto é cinema. Quando o Gladiador foi lançado, ele tinha 48 anos e deu vida ao personagem Senador Falco. O tempo passou e, assim, outros sucessos se deram na carreira do ator, tanto que filmes como Piratas do Caribe e Operação Valkyria são só alguns dos quais este brilhante inglês já esteve presente. Sua última aparição nas telonas foi em 1242 Getaway to the West, de 2023, mas ele segue na ativa aos 71 anos de idade, dando continuidade à sua carreira como ator, embora não esteja envolvido em grandes produções no momento. John Shrapnel foi outro intérprete que integrou o elenco desta produção e deu vida ao personagem Giles quando, na época, estava com 58 anos de idade. Além de Gladiador, ele esteve em outros grandes filmes de renome, como O Carrasco, de 2015 e, curiosamente, em Troia, de 2004. Uma outra trama que retrata guerras de períodos históricos da humanidade. Esses, certamente, são 2 dos maiores filmes que retratam a história humana no cinema da primeira década dos anos 2000. Infelizmente, John já não está mais entre nós, pois faleceu em 14 de fevereiro de 2020, aos 77 anos, vítima de um câncer. Porém, deixou como legado suas atuações em obras que ficarão marcadas para sempre. Um dos seus últimos trabalhos foi em Rei Charles III, de 2017. Nos palcos e TV, ele também foi lenda e manteve uma carreira bem-sucedida da década de 60 até sua morte. E quanto ao protagonista da obra, Russell Crowe, que é um ator de grande sucesso nas telonas, tinha 35 anos quando interpretou o gladiador Maximus na trama, sendo a grande estrela do filme. Depois, não lhe faltaram bons trabalhos, dada a popularidade conquistada. O ator neozelandês talvez tenha tido mais destaque em filmes como Os Miseráveis, de 2012, e Noé, de 2014. Mas seu trabalho mais recente foi O Exorcismo, lançado em maio de 2024. Atualmente, com 60 anos, ele segue dando continuidade à sua brilhante carreira. E mesmo não estando presente na versão de 2024 de Gladiador, ele já deu entrevistas falando sobre a nova produção e disse estar, de certa forma, orgulhoso com a continuidade após tantos anos e que isso não afetará o primeiro filme, embora esteja se sentindo meio melancólico, pois o tempo passou e esse foi um sinal de que ele envelheceu.
Um dos vários destaques do filme naquela época foi Spencer Treat Clark, que naquele momento era um ator mirim que já vinha de alguns trabalhos anteriores, embora nada fosse de muita relevância. Então, aos 13 anos na época do lançamento do filme, pode-se dizer que Gladiador foi seu primeiro grande trabalho, pois interpretou Lúcio, filho de Lucila e sobrinho de Cômodo. Logo depois, ele deu sequência a outros bons filmes, como O Corpo Fechado, de 2000, e Sobre Meninos e Lobos, de 2003. Hoje, com 37 anos, o ator também não fez parte do novo filme, embora seu personagem seja o protagonista da nova produção de 2024. Inclusive, ele até se pronunciou sobre a nova sequência, dizendo que estava empolgado e que o ator que interpretará seu antigo personagem deverá fazer um ótimo trabalho. Apesar de não estar na trama, sua carreira segue ativa. Seu trabalho mais recente foi A Hora do Vampiro, de 2024. Astro do filme Blow Up, depois daquele beijo dos anos 60, o ator e diretor inglês David Hemmings também participou de várias produções de sucesso em sua vasta carreira, incluindo Gladiador, quando tinha 58 anos de idade, ao interpretar o papel de Cassius, personagem que era o responsável por apresentar as cerimônias dos duelos entre os guerreiros romanos. Mas, infelizmente, David Hemmings é mais um astro dessa produção que nos deixou não muito tempo depois do lançamento do filme, já que em dezembro de 2003 ele nos deixou aos 62 anos em decorrência de um ataque cardíaco fulminante enquanto dirigia o seu mais recente longa-metragem Samantha's Child. Além de Gladiador, em seu histórico, David tem como seu último trabalho em vida a Liga Extraordinária, onde contracenou ao lado do consagrado ator Sean Connery. No entanto, algumas tramas que haviam sido filmadas antes foram lançadas um tempo depois de sua morte. O escocês Tommy Flanagan também é outro ator com currículo invejável, que participou de tantas produções que é até impossível não conhecer pelo menos uma. Mas falando especificamente do filme Gladiador, Tommy interpretou o personagem Cícero, um dos mais leais soldados de Maximus, que inclusive o auxiliou na fuga após o fracasso na tentativa de golpe contra Cômodo. Na época da produção, o ator tinha 34 anos de idade. Desde então, ele fez muita coisa interessante, incluindo a série Filhos da Anarquia, exibida entre 2008 e 2014, onde ele interpretou um dos personagens principais. Atualmente, com 59 anos, Flanagan segue com sua carreira de ator, que, por sinal, é muito bem sucedida, e continua recheada de papéis relevantes em diversas as produções. Um dos seus trabalhos mais recentes foi em A Teia, de 2024, onde, curiosamente, atuou ao lado de Russell Crowe, num filme que retrata um emocionante suspense policial. Thomas Arana é um ator norte-americano que também conta com boas produções em seu histórico. E certamente uma das mais memoráveis antes de Gladiador é A Caçada ao Outubro Vermelho, de 1990, estrelado por Sean Connery. Aos 44 anos, na época, ele interpretou Quintus, que inicialmente era um dos aliados de Maximus. No entanto, após a morte de Marco Aurélio e com Cômodo assumindo o poder, ele acaba obedecendo às ordens do novo imperador, prendendo inclusive o Gladiador. Seu próximo sucesso, com certeza, foi Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. Mas hoje, no auge dos 69 anos de idade, ele já é um ator veterano e segue na ativa, pegando novos trabalhos no cinema. Mais recentemente, ele esteve no filme Lemonov the Ballad, lançado agora em 2024. E um dos principais motivos pelos quais ele certamente não participou do novo Gladiador foi sua substituição do seu personagem pelo ator Pedro Pascal, que exerce a mesma função na trama. O ator e produtor Jaimin Hanson também já esteve presente em tantos filmes que, com toda certeza, ao menos um deve soar familiar. Mas especificamente em Gladiador, ele deu vida ao personagem Juba, um dos guerreiros gladiadores amigos de Maximus, que o ajudava em batalhas no Coliseu. Na época em que o filme foi lançado, Jaimin tinha 36 anos e atualmente está com 60. Assim, de lá pra cá, tem pegado papéis em filmes memoráveis
memoráveis, como em Olho por Olho, de 2011, ao lado do consagrado ator Kevin Bacon em Velozes e Furiosos 7, de 2015, mas mais recentemente esteve em Um Lugar Silencioso, Dia 1, lançado em 2024, pois também participou dos 2 outros filmes da série. Infelizmente, ele é mais um dos personagens que não estão presentes na nova trama, lançada há pouco. Se a maioria dos atores da primeira trama não estão presentes, o diretor Ridley Scott não poderia estar de fora dessa. O britânico foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do primeiro filme lá no ano 2000, lançado quando o consagrado diretor já tinha 62 anos de idade. Mas, claro, já havia sido responsável por outros grandes filmes, como Alien, O Oitavo Passageiro, de 1979, e posterior a Gladiador, vieram outros bons filmes, como Hannibal, de 2001. Scott marcou seu nome na indústria do cinema com tantas boas produções e depois de 24 anos, volta com a sequência deste que foi um dos maiores filmes da primeira década dos anos 2000, mas dessa vez com a vantagem da tecnologia sendo capaz de produzir efeitos que ficaram de fora do primeiro filme. Atualmente, com 87 anos, ele mais uma vez se garante com o peso de comandar tamanha obra cinematográfica como seu trabalho mais recente nesta, que é uma carreira repleta de grandes sucessos. Qual desses atores você acha que mais mudou ao longo dos anos? E qual o seu favorito? Me conte nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!